Existe uma experiência que você provavelmente já teve e que aconteceu tão rápido que talvez você não tenha prestado atenção no que ela fez com você. Quando alguém faz algo inesperadamente gentil, ou você lembra de um momento que te fez sentir completamente viva. E aí, por alguns segundos, antes que o pensamento seguinte já chegue, ou antes mesmo que aquela listinha de tarefas volte, algo no seu sistema inteiro muda. A respiração abre, o peito se expande e uma suavidade muito sutil que não estava antes aparece no seu corpo. Isso é um evento fisiológico mensurável. E o que a neurociência encontrou sobre o que acontece no seu cérebro e no seu corpo quando você está num estado de gratidão genuína revela algo que vai muito além de uma prática de bem-estar. Meu nome é Nathalie, eu sou doutora em Ciências da Vida e o que me trouxe a estudar a gratidão não foi a psicologia positiva, foi a neuroimagem. Porque quando você vê o que o estado de gratidão genuína faz ao perfil de ativação neural, fica impossível tratá-lo como prática opcional de autoajuda. O estado de gratidão genuína, ele é acessado, e sentido, acontece algo específico e consistente no cérebro que a neuroimagem, ela documenta repetidamente. O córtex pré-frontal medial, ele é ativado. Essa é a região associada à capacidade de imaginar futuros possíveis, de tomar perspectiva além do momento imediato e de perceber conexões que não são óbvias no estado ordinário. É a região que a escassez e o medo desativam, porque o modo de sobrevivência não precisa de visão de longo prazo, ele precisa de resposta imediata à ameaça. Simultaneamente, a amígdala, o centro de processamento do medo e da ameaça, reduz a atividade. A amígdala hiperativa, ela estreita o campo perceptivo e faz o sistema focar na ameaça e torna invisível qualquer coisa que não confirme o perigo. Quando ela acalma, o campo de percepção ele se abre. O que a neuroimagem está mostrando é que a gratidão genuína e escassez são estados neurologicamente incompatíveis. Eles atuam em circuitos opostos. Quando um está dominante, o outro é suprimido. E isso tem uma implicação direta para a cocriação da realidade. O estado que você sustenta não é neutro. Ele está constantemente abrindo ou fechando o campo de possibilidades que o seu sistema consegue perceber. A gratidão abre, o medo fecha. E o campo responde ao que você consegue perceber, não ao que existe objetivamente. Aqui está o ponto que a maioria das abordagens sobre gratidão ignora completamente e que muda tudo sobre como essa prática funciona no contexto da cocriação. A gratidão não é uma afirmação, mas a gratidão é um estado fisiológico. E essa diferença determina tudo. Você pode sentir gratidão genuína por algo que ainda não se materializou fisicamente. E quando esse estado é real no corpo, ele é uma das ferramentas mais poderosas de cocriação que existem. É o que a física de campo descreve como inserir no campo de informação a frequência do resultado já existente, a memória do futuro sentida como presente. Quando o corpo genuinamente habita o estado emocional de quem já tem, ou seja, a expansão, a leveza, o reconhecimento do bem presente, o campo ele lê exatamente isso, como abundância presente, não ausência futura. O que não funciona é a gratidão declarada com a boca, enquanto o corpo sente a ausência. É você fazer ali a sua lista, escrita mecanicamente antes de dormir, com a mente já no próximo item da rotina. É o obrigada, universo, repetido como uma fórmula, sem ter um estado emocional correspondente.
Eu sou grata porque eu fiz R$ 1 milhão esse mês. Dito assim, quando o corpo está tenso, preocupado com a próxima dívida, sem nenhuma expansão real no peito. O sistema nervoso autônomo detecta a incongruência com precisão implacável. Ele não responde à narrativa consciente, ele responde ao estado fisiológico real. E quando o estado real é de contração, o campo recebe esse sinal independentemente das palavras que o acompanham. A prática real tem uma exigência específica, que o estado emocional ele seja genuíno, que a expansão no peito ela seja real e que o reconhecimento de bem, presente ou em processo de materialização, ele seja sentido no corpo, não apenas declarado com a mente. Começar pelo que já está presente, por menor que seja em relação ao que você quer criar, é a estratégia de acesso ao estado genuíno. Quando o estado genuíno está instalado a partir do que já existe, ele pode ser expandido organicamente para incluir o que está em processo de materialização. E aí a gratidão pelo futuro, ela torna-se real, porque está ancorada em um estado fisiológico autêntico, não em performance cognitiva sem correspondência no corpo. O coração tem circuitos neurais próprios, aproximadamente 40 mil neurônios, que processam a informação de forma autônoma. E o padrão do ritmo cardíaco, ele muda de forma mensurável quando o estado de gratidão genuína ele é acessado. Ele torna-se mais suave, mais ordenado, mais coerente, né? Em contraste com o padrão irregular e caótico que acompanha o estresse. O que torna isso significativo vai além da saúde cardiovascular. A coerência cardíaca propaga-se como um sinal regulador para o sistema nervoso inteiro. Ela sincroniza sistemas, abre a percepção e cria as condições fisiológicas dentro das quais o campo é acessado com mais clareza. A gratidão genuína é, do ponto de vista fisiológico, uma tecnologia de indução de coerência. Um dos caminhos mais diretos e mais acessíveis cotidianamente para o estado a partir do qual a cocriação acontece com menos atrito e mais precisão. Não porque é virtuosa, mas porque produz coerência cardíaca. E coerência cardíaca é o estado do Criador. A gratidão genuína não é apenas uma prática de bem-estar emocional, mas ela reorganiza a biologia do seu corpo. A pesquisa do Dr. Joe Dispenza, documentou algo que a medicina convencional ainda não sabe muito bem como categorizar. Em retiros onde participantes praticavam estados meditativos combinados com gratidão intensa e visualização do resultado como já existente, foram documentadas remissões espontâneas de condições diagnosticadas como irreversíveis, como, por exemplo, tumores que desapareceram, visão que se restaurou, condições autoimunes que se resolveram, em períodos assim de dias ou semanas. O denominador comum não era o diagnóstico, mas era o estado daquelas pessoas. Os participantes que registraram as mudanças mais significativas, eles não estavam pedindo a cura, mas eles estavam habitando o estado emocional de quem já estava curado, com uma intensidade e uma autenticidade que o corpo não conseguia distinguir da experiência real. E a biologia respondia ao estado como se o resultado já fosse presente. Isso é o que a pesquisa sobre placebo confirma pelo outro lado. O organismo ele executa o estado com precisão biológica. Se o estado é de cura presente, a biologia se reorganiza em direção à cura. Se o estado é de limitação crônica inevitável, a biologia confirma isso também. Eu mesma vivi esse processo. Nos vídeos de 2021 aqui desse canal, se você voltar lá, você pode me ver usando óculos. E hoje eu não uso mais. Isso não foi uma decisão médica, isso não foi uma cirurgia, mas foi mecanismo. Eu sempre fechava os meus olhos e me via
vendo com detalhes, com nitidez, a natureza, o rosto das pessoas. E eu agradecia e sentia por estar vendo tudo nitidamente. A expansão no peito de quem está experienciando isso agora, não como uma fantasia distante, mas como estado presente, real no corpo, né, e sentido com cada detalhe sensorial disponível. Quando esse estado foi sustentado com consistência, quando o corpo aprendeu a habitar a frequência do resultado com regularidade suficiente para que ele se tornasse o padrão dominante, a biologia começou a responder. A epigenética muda, a expressão genética muda. O que parecia fixo começa a se mover. Isso não é promessa de milagre. É o mecanismo que a pesquisa do Joe Dispenza documentou, que os estudos com placebo confirmam e que a epigenética explica. O estado interno do organismo é a variável que regula o que é biologicamente possível. A visão restaurada foi o meu experimento, mas você pode usar esse mesmo mecanismo para qualquer resultado que você queira criar na sua vida. Então, por exemplo, a conta bancária que você tanto quer, o corpo saudável, né, que você quer, a liberdade de agenda, o relacionamento que você quer viver, qualquer que seja o resultado, você primeiro o habita a partir de um estado de gratidão, onde já é real o que você quer. Começa pelo que já existe, instala o estado genuíno e então expande esse estado para conter um novo resultado, como se ele já fosse parte da mesma realidade presente. Não é sobre fingir que as circunstâncias atuais são diferentes do que são, mas é sobre habitar a frequência do resultado com autenticidade suficiente para que o organismo não diferencie esse estado da expansão real e para que a biologia comece a se organizar em correspondência. Isso é a gratidão como tecnologia de criação, o estado de quem já tem, sustentado com consistência, como o sinal mais claro que você pode inserir no campo. A neurociência não está dizendo que a gratidão é uma virtude moral que o universo recompensa. Ela está dizendo algo mais preciso e mais útil. O estado de gratidão genuína produz um perfil de ativação neural e cardíaca que é o oposto funcional do estado de escassez. E ele cria as condições biológicas dentro das quais novas possibilidades se tornam perceptíveis e a cocriação acontece com mais eficiência. É o estado de quem já tem, em que o campo recebe um sinal de abundância presente, em que o córtex pré-frontal está ativo e a amígdala está quieta, em que a coerência cardíaca abre a percepção em vez de fechá-la. Como estado cultivado com presença genuína, porque a frequência que você sustenta é a variável que determina o que o campo lê e o que a sua realidade reflete de volta. Se você quer trabalhar esse processo de forma estruturada, aprender a cultivar estados de alta frequência com a consistência que produz resultados permanentes, o meu protocolo de soberania é esse trabalho. O formulário de aplicação está na descrição deste vídeo e as vagas são limitadas e o processo é seletivo. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.